Olá, pessoal. Então, dando sequência ao problema dos métodos numéricos, nós vamos tratar hoje do problema dependente do tempo, a equação de Schrödinger dependente do tempo. E isso dá origem a uma grandeza ou uma entidade matemática denominada tipicamente de propagador. Esse tipo de operador aqui, ele pode aparecer, por exemplo, em ótica também, se você quiser tratar da propagação de um feixe luminoso ao longo do eixo Z ou no tempo também. Então, quando você resolve uma equação em que ela evolui no tempo ou naquela variável que faça o papel de tempo, por exemplo, a propagação ótica ao eixo Z, você normalmente está interessado em resolver um propagador, ou seja, propagar a solução para frente, dada uma certa condição inicial. Então, esse problema aqui, via de regra, ele pretende resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo, que é essa aqui, dados ou que o H dependa do tempo, então esse cara não é mais um hamiltoniano constante, ele pode ter campos externos lá e que dependem do tempo, ou então, eventualmente, o psi0 não sendo um autoestado do hamiltoniano. Você começa com uma condição inicial que não é um autoestado, como a gente viu com o caso da gaussiana, de uma distribuição gaussiana para partícula livre, ela não é um autoestado de H, essa solução evolui no tempo. E aí, digamos que você queira estados mais complicados do que uma gaussiana ou situações mais complicadas, você vai querer propagar essa solução para tempos maiores do que zero. Então, o problema a ser resolvido é esse aqui. Claro que esse tipo de equação aqui é um tipo de equação muito geral, e aqui você pode estender o raciocínio para outros problemas numéricos que envolvam propagação, que sejam do tipo seguinte, olha, qualquer problema, o método geral, tá, resolve qualquer problema, é possível generalizar, portanto, para qualquer problema do tipo derivada temporal, por exemplo, de um vetor, eu vou chamar esse vetor aqui de x, vou usar a notação de Dirac, mas poderia ser, por exemplo, em circuitos elétricos, um conjunto de variáveis de estado, tensões e correntes, eventualmente, igual uma matriz qualquer que representa o seu sistema com coeficientes que dependam do tempo, vezes esse vetor de estado, e mais, eventualmente, uma fonte externa, que na mecânica quântica nós não temos a princípio. Tá? Então, esse cara aqui seria um vetor fonte, seria uma fonte. E essa aqui é a matriz do sistema. Enquanto este aqui é o vetor de estado, onde você pode ter lá um conjunto de variáveis. Poderia ser um problema mecânico também, onde você tem posição, velocidade da partícula, uma força externa, que é um vetor, etc. Isso aqui, dimensionalidade, pode ser qualquer uma, tá? A matriz pode ser quão grande você queira. Então, nós vamos tentar resolver esse tipo de problema, mas com a linguagem aqui da mecânica quântica. Pois bem, veja só. Nós sabemos que na mecânica quântica a função psi de t ela evolui através de um operador de evolução temporal que leva o seu estado desde um certo t' inicial, vou chamar de t' esse t inicial, até um instante de tempo t, vezes o psi inicial, que para mim aqui é a condição psi de t'. Então esse cara aqui é uma matriz chamado de operador de evolução temporal. E ele leva a solução de evolui a solução, né? Evolui de t' até t.
Ou seja, ele faz a evolução. Seu estado inicial era esse, ele leva o estado inicial de T' até T e você vai ter então a solução no instante de tempo desejado, T. Né? Então ele propaga a solução desde T' até T. É outra frase que você poderia usar, propaga a solução ou o estado de T' até o instante de tempo T. Poderia dizer isso. Pois bem, se nós inserirmos isso aqui na equação de Schrödinger, onde T', aqui T' é considerado um instante inicial, é um instante inicial, é a condição inicial, portanto, se nós aplicarmos a equação de Schrödinger a esta função, a derivada, vejam, se realiza sobre o instante de tempo final. Isso aqui é igual ao hamiltoniano vezes o instante de tempo t final, função ao hamiltoniano aplicado à função no seu instante de tempo t final. E nós podemos então trocar psi de t por esta equação aqui, ó. Ou seja, eu sei que na mecânica quântica um estado evolui de acordo com um operador unitário, né? Preciso lembrar que o Dagger é igual a U Dagger U, que é igual a 1. Isso aqui, por exemplo, em circuitos elétricos não é necessariamente verdadeiro. Em problemas mecânicos com dissipação isso não é verdadeiro. Né? Onde tem dissipação isso não é verdadeiro. Tá? Então isso aqui é verdadeiro na mecânica quântica. Onde o tamanho do vetor que representa o seu estado físico não pode mudar, ele pode, entre aspas, rotacionar no espaço de Hilbert, mas o tamanho dele deve permanecer o mesmo. Ou seja, a projeção do psi num instante de tempo t sobre ele mesmo tem que ser constante. Tipicamente, você vai fazer igual a 1. Tá? Normalmente igual a 1 na mecânica quântica. Mas poderia ser qualquer sistema conservativo do tamanho dos vetores. Então, não necessariamente esse cara está normalizado, mas a regra é que, dado que a operação é unitária, dado que a evolução se dá por um operador unitário, que satisfaz esta condição, ou seja, a matriz U vezes a transposta é igual à identidade, em qualquer ordem que você queira, tá? Então, nesse caso, a norma do vetor deve ser constante. E isso facilita muita coisa na mecânica quântica, porque serve de um parâmetro para você decidir se a discretização que você está adotando e se a solução do seu propagador numérico é boa ou não. Já que você pode, a cada instante de tempo que você faz o cálculo numérico, você pode fazer esse cálculo de magnitude, ou seja, de tamanho desse vetor aqui. Desculpa, eu bati aqui na mesa e tremeu um pouco a câmera. Mas a questão é, veja só, se você projetar o vetor sobre ele mesmo, isso tem que ser constante em qualquer instante de tempo. Se o seu propagador é ruim, o tamanho do vetor começa a variar. E aí, claro que numericamente você vai ter um erro, mas esse erro tem que ser aceitável. Quanto eu aceito que o psi varie? Menos de 0,1%, menos de 10 a menos 6, menos de tanto. Então, isso é um parâmetro que você pode usar. Mas, rigorosamente falando, se o seu propagador é bom, o tamanho do vetor, ou seja, o módulo desse vetor, ele deve permanecer aproximadamente constante. Claro, ele pode ter uma pequena flutuação, mas ela tem que ser insignificante dentro de um certo erro que você aceite no propagador. Bom, então nós vamos substituir esta solução aqui na equação de Schrödinger e nós teremos, portanto, o seguinte, olha, nós vamos ter IH cortado, derivada temporal, sobre o operador de evolução em T', ou seja, ele leva a solução de T' para T, então a dependência temporal em T é que está sofrendo a ação da derivada aqui, vezes psi de T', para fins da derivada, esse cara aqui é uma constante, tá? É a condição inicial que você tem no problema. Tudo isso aqui é igual ao hamiltoniano operando sobre
o operador de evolução temporal, que leva a solução de t' até t, vezes psi de t', que funciona como a sua condição inicial. Então, essa aqui é simplesmente a substituição da forma geral da solução na equação de Schrödinger. Uma vez feito isso, perceba que você pode, uma vez que isso aqui é constante dos dois lados, você pode eliminar esse fator da condição inicial do seu problema e aplicar a equação a um operador de evolução, ou seja, a sua equação se torna a equação de evolução temporal para o operador U de t. Então, a equação agora passa a ser a seguinte. Então, a equação de Schrödinger passa a ser a equação para o operador U de t e t', sendo t' a sua condição inicial. Então, veja só, o que nós vamos ter é IH cortado, derivada deste operador em relação ao tempo t, ele depende de t e de t', igual, e se eu estiver representando isso aqui, esse hamiltoniano, numa base qualquer, eu vou colocar essa derivada como derivada total aqui, me permitam fazer isso. Essa base aqui do hamiltoniano pode ser uma base de posição. Então, esse hamiltoniano pode ter ainda lá dentro derivadas espaciais. Tá? Mas aqui, a princípio, eu só vou colocar que esse cara possa depender do tempo t, vezes u de t, vírgula t'. E essa é a equação que eu preciso resolver. Vejam que isso aqui é uma equação matricial. Tá? Se o seu hamiltoniano tem dimensão n por n, então você tem n por n equações nesse sistema, o que te dá um total de n vezes n equações diferenciais, que correspondem aos coeficientes da matriz, todos os elementos de matriz. É claro que você pode reduzir a dimensionalidade do problema por uma série de condições, eventualmente, né? Mas, a rigor, o seu sistema de equações é um sistema de equações diferenciais que tem dimensão n por n, onde n é a dimensionalidade do hamiltoniano, consequentemente. Bom, dito isso, tá? O que eu posso fazer aqui? Tá? Eu posso encontrar uma coisa que é chamada de série de Dyson. Então, a solução disso aqui, solução geral, vai virar uma série de Dyson. Eu vou deixar para quem tiver interesse procurar. Mas, basicamente, tá, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos jogar esse IH cortado para o lado de lá e escrever a equação da seguinte maneira. Ó, du dt e t' é igual a... Jogando o imaginário aqui para baixo, ele passa para cima com o sinal menos. Então, menos i sobre h cortado vezes h de t, u calculado entre t e t', e aqui eu vou integrar sobre todo o instante de tempo t, por exemplo. Essa seria a situação. Bom, rigorosamente falando, eu posso integrar dos dois lados essa equação. Tá? Eu vou integrar dos dois lados essa equação. E, por enquanto, não me resolveu absolutamente nada. Se você for parar para pensar, eu saí de uma equação diferencial e fui parar num sistema integral, numa equação integral. Com a questão de que aqui eu posso integrar indo desde t' até t. Então, aqui eu vou integrar desde t' até t. E a variável de integração aqui eu posso chamar, por exemplo, de duas linhas, né? Então, o linha é o inicial, eu tenho que evoluir esse sistema com o tempo t, indo de t' até chegar em t. Então, o integrando é que tem que ser integrado desde t' até t. Eu poderia escrever dessa maneira aqui. Para chegar no operador de evolução temporal,
saindo de T' e indo até T. Essa seria a situação. Peço desculpa se eu estou indo muito rápido em algumas análises aqui, mas é que esse tópico ele levaria bem mais tempo para ser totalmente aprofundado. Então, estou tentando ser o mais direto possível aqui. Então, veja só. Se nós integrarmos uma diferencial e substituirmos os limites, eu vou ter o operador de evolução temporal, integral de du é u avaliado nos limites. Indo de T' a T, eu poderia chamar esse cara também de T duas linhas aqui. Então, eu vou substituir no T duas linhas os limites. Então, o T duas linhas passa a ser T no limite superior e passa a ser T'. Então, esse cara aqui é o operador que leva a solução inicial para ela mesma. E aqui ela evolui de T' até o instante de tempo T. Isso tudo passa a ser menos I sobre H cortado, a integral de T' até T. O hamiltoniano calculado na variável duas linhas. O operador de evolução temporal indo de T' até T duas linhas, de modo a que esse T duas linhas chegue até o instante de tempo T, integrado sobre essa variável duas linhas aí. Sempre que eu vou calcular uma integral e a minha variável explícita é T, é bom mudar o rótulo do integrando aqui. No caso, eu tenho que integrar T duas linhas para chegar até o instante de tempo T. Bom, dito isso, eu posso então escrever a famosa equação integral para o operador de evolução. E ele passa a ser então o operador de evolução que leva a solução dela para ela mesma, ou seja, estou passando esse cara para lá, menos I dividido pelo H cortado, a integral de T' até T, H de T duas linhas, o operador de evolução entre T duas linhas e T', integrado sobre todo o dt duas linhas, que vai chegar desde T' até T. Certo? Então, na realidade, esta equação aqui não é nada mais do que a equação de Schrödinger para o operador U na forma integral. Então, aparentemente, eu não melhorei muito a situação que eu tinha antes. Mas, o que acontece aqui? Eu tenho uma condição inicial. Eu sei que psi de t, a condição inicial para a função de ondas é psi de t', lembre disso, tá? Então, essa é a condição inicial para a função de ondas. Então, eu sei que psi de t, ela é dada pelo operador de evolução que leva a solução desde t' até o instante de tempo t, aplicada sobre a minha condição inicial do estado inicial. Então, eu opero com o operador de evolução sobre o estado inicial e eu tenho o estado evoluído. Só que se eu operar essa equação considerando do lado esquerdo psi de t', eu vou ter psi de t' igual ao operador de evolução entre t' e ele mesmo, ou seja, não tem evolução temporal nenhuma, vezes psi de t'. Isso aqui vai implicar para mim, tá? Implica que esse U de t' e t', ou seja, de um instante de tempo levando para ele mesmo, tem que ser a matriz identidade. Essa é a condição inicial. Tá? Então, nesse caso, eu posso simplesmente escrever que a equação diferencial, a equação integral resultante, então, considerando a condição inicial, que é que nós temos que a solução entre U de t, do operador de evolução U de t e t', ou seja, o operador que evolui a sua solução do instante inicial para o instante final, tem que ser igual
a condição inicial, o operador inicial, identidade, portanto, é o que eu posso chamar de U0, né? U0 é o U de T' para ele mesmo, e que é a identidade, portanto, eu posso chamar isso de condição inicial, menos I dividido pelo H cortado, vezes a integral indo de T' até T, H de T duas linhas, U de T duas linhas até T', dt duas linhas. Essa aqui, então, é a nossa equação diferencial. Olha, se eu quiser fazer um cálculo analítico, aqui, eu posso simplesmente fazer o seguinte. U de t, vírgula t' igual. Vejam só, aqui dentro desse integrando aparece o operador de evolução. Por isso é uma equação integral. Eu não conheço o para todos os instantes de tempo. Só sei a condição inicial. Mas eu posso, portanto, escrever isso aqui na forma 1, identidade, menos I sobre H cortado, integral de T' até T, H de T duas linhas. E agora eu posso escrever, então, esse U de T duas linhas até T usando toda a própria equação inicial. Então, essa integral de fora, vejam só, ela vai ser integrada em T duas linhas, mas ela está multiplicando quem? Um U de T duas entre T' e T duas linhas, que é quem? É a identidade, menos I sobre H cortado, a integral de T' até um T três linhas, vou chamar assim, T três linhas, H de T três linhas. Aliás, eu tenho que ir até o T duas linhas, né? Porque esse cara tem que evoluir até o T duas linhas. Vou criar uma nova variável T três linhas, U de T três linhas, vírgula T' integrado sobre esta variável T três linhas. Veja que eu começo a colocar muitas linhas nessa história, então é melhor normalmente chamar assim de T0 até T ou de T1 a T2, e aqui dentro você vai colocando rótulos numéricos, T1, T2, T3, T4, 5, 6, e assim vai. Mas grosseiramente você vai ficar aqui com uma equação que é 1 menos IH cortar 1 dividido por... aliás, é 1 menos I dividido por H cortado, integral de T' até T, H de T', T duas linhas, vezes a identidade, que é ele mesmo, então dt duas linhas. Aí você vai ter o quê? Mais o menos I sobre H cortado ao quadrado, uma integral dupla, indo de T' até T na integral final, T' até T duas linhas na integral intermediária, e aí você tem que ordenar o hamiltoniano, ó, o H de T duas linhas, vezes o H de T três linhas, vezes dt'. Ah, e ainda falta o operador U aqui, T duas linhas, ou melhor, três linhas, T' e integrado sobre o T duas linhas e o dt três linhas. Certo? Então você vai ter, não ficou muito bom aqui, deixa eu reescrever isso para ficar bem claro. U entre T três linhas e T duas linhas, e é um operador. Então você pode repetir o truque aqui, ó, e colocar a mesma coisa. Tá? Então, ao final das contas, o seu U de T entre T e T', ele passa a ser um somatório indo de um N igual a zero até infinito, menos I sobre H cortado, elevado a N. Tá? A integral indo desde T' até um T final, T' até um T1, T' até um T2, pontinhos, T' até um Tn, lá, por exemplo. E você vai ter aqui um ordenamento temporal. Tá? A primeira integral vai ser em uma variável T1, o hamiltoniano aparece na variável T1. Eu vou trocar T duas linhas por T1, aqui é melhor. Aí depois eu vou ter o hamiltoniano em T2, pontinhos, até o Tn. Então veja, ó, na ordem 0, eu tenho
0 integrais. Na ordem 1 eu tenho uma integral. Na ordem 2 eu tenho 2 integrais, e assim sucessivamente. E a quantidade menos i sobre h cortado aparece a n, ó. Elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Se você substituir de novo, vai ter elevado a 3, a quarta, a quinta. Isso vira uma série, tá? Integrada sobre dt1, dt2, pontinhos até o dtn. Então, por exemplo, o primeiro termo, 0 aqui, não tem integral nenhuma, esse cara vira matriz identidade. Eu tenho que entender isso aqui como matriz identidade, portanto. T igual a 1, você vai ter uma integral de t' até t, dt1, só tem o h de t1, pronto. Em ordem 2, você vai ter a integral de t' a t, t', dt1, dt2, h de t1, h de t2, ó, que seria o t duas linhas e o t três linhas. E assim vai. E essa daqui, olha, é a chamada série de Dyson. Tá? Essa é a série de Dyson. Que você pode fazer com a precisão que você quiser. Isso aqui te permite calcular, inclusive, analiticamente o operador de evolução. Só que nós vamos voltar para cá, ó. Tá? Então, essa aqui é a série de Dyson. É a série de Dyson. Existem alguns truques que permitem você colocar de t' até t em todas as integrais e dividir por n fatorial aqui. E aí você tem exatamente uma exponencial, formalmente uma exponencial, tá? Mas, rigorosamente falando, você tem que ordenar no tempo hamiltoniano. Isso é importante. Nós voltaremos para cá, porque o que nós vamos fazer? Ou aqui, se quiser, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar agora que o t' e o t, a diferença entre o t e o t' é um ΔT muito pequeno, tendendo a zero. Tá? Eu poderia fazer isso, mas rigorosamente falando, eu vou considerar esse ΔT tendendo a zero. A diferença entre o t' e o t igual a um valor muito, ou numericamente muito pequeno, a um instante muito próximo do outro. Tá? Então, como é que é a equação que a gente tem? A gente tem que a equação entre t' e t é igual a identidade menos i dividido pelo h cortado, a integral, indo desde o t' até o t, a integral h de t duas linhas, eu vou escrever de novo com a variável t duas linhas, operador u entre t duas linhas e t', integrado na variável t duas linhas. Eu só repeti a equação, mas agora eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou inclusive fazer o seguinte, ó, renomeando. T' igual, vou chamar de t, e o t eu vou chamar de t mais ΔT, ok? Se você quiser, numericamente, esse cara aqui vai ser o tjésimo, e esse cara aqui vai ser o próximo instante de tempo, j mais 1. Porque da mesma forma você vai discretizar a sua reta de instantes de tempo, t, da forma t0, t1, t2, t3 e assim sucessivamente. E cada um desses instantes está separado do anterior por um ΔT. Então eu estou discretizando a reta do tempo. É isso que eu estaria fazendo aqui. Nós estaríamos discretizando o tempo, portanto. Então eu vou desde um TJ até um TJ mais 1, portanto isso aqui passa a ser escrito assim, ó, como a U de TJ mais 1 e TJ, que nós poderíamos dizer isso aqui como U de J mais 1, J numericamente, dois índices para levar do instante jésimo até o J mais 1. Isso passa a ser quem? A integral de 1, identidade, portanto, menos i, dividido por h cortado,
a integral entre, lembre o seguinte, ó, é o TJ e o TJ mais 1, só que esse cara daqui é igual o TJ mais ΔT. E o ΔT eu estou fazendo pequeno. Tá? Vezes quem? H calculado na variável T duas linhas, que vai assumir valores entre TJ e TJ mais 1, o operador de evolução entre T' e T duas linhas, mas o T' aqui é o próprio TJ, portanto, é o instante de tempo inicial, e o T duas linhas, que é o TJ mais ΔT. Portanto, esse cara aqui, para qualquer situação, ele rigorosamente deve depender de alguma forma do ΔT, vezes o T duas linhas, o diferencial T duas linhas. Bom, qualquer integral, você pode usar aqui um método geral, tipo o método de integração de Simpson. Métodos de integração aqui. Só que tem uma quantidade que você não conhece, que é o operador de evolução. Então você vai aproximar ele, ou pelo valor em TJ, ou pelo valor em TJ mais 1, ou por uma combinação aqui, uma média, ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então guarda aqui essa equação. Eu preciso, de alguma maneira, aproximar essa integral aqui para poder resolver isso aqui numericamente. Nota que, se eu não estou interessado em escalas de tempo muito grandes, onde eu precisaria conhecer essa função muito rigorosamente, eu não conheço, eu posso fazer aproximações nessa integral. Né? Só para lembrar aqui, essa parte é o limite superior. Né? Então, basicamente, veja que se T' e T são números muito distantes um do outro, instantes de tempo muito distantes, isso aqui é uma equação integral bastante complicada de resolver. Mas se eu faço o instante de tempo T' bem próximo do instante de tempo T, eu sou habilitado a simplificar essa integral, calcular aproximações a essa integral. E essa é a estratégia. Ou seja, você começa do T igual a zero e você não vai propagar diretamente para o T final. Você vai propagar primeiro a solução para um instante de tempo posterior, esse instante de tempo muito próximo do inicial. De tal maneira que, se T e T' eles diferem por um ΔT, o U de T mais ΔT, vamos chamar assim, T, ou de T' e T' mais ΔT, como você preferir aqui usar as variáveis, isso aqui deve ser aproximadamente a identidade, mais correções. E essas correções vêm desta integral aqui, ó. Isso aqui é que é a correção entre T' e T' mais ΔT. Então eu quero calcular essa correção agora. Então veja só, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar um pouquinho para integrais de funções. Aqui eu tenho uma integral de uma matriz, tá? Mas a lógica é perfeitamente a mesma. Então o que acontece? Se nós tivermos uma função, eu vou chamar essa variável de t aqui para fazer justamente diretamente a associação, mas poderia ser que você estivesse interessado em integrar uma variável x ou z, ou qualquer uma variável qualquer. E você tem aqui uma função f de t. Essa função f varia aqui aleatoriamente. Aleatoriamente não, ela varia de alguma maneira, tá? Eu que fiz um gráfico aleatório aqui, isso que eu quis dizer, tá? Mas eu quero integrar essa função desde aqui, esse ponto, digamos, até um ponto muito próximo. Tá? Eu quero fazer a integral aqui, ó. Digamos que esse aqui é o TJ e esse aqui é o TJ mais 1. Então, eu tenho vários instantes de tempo aqui, eu discretizei a reta dos tempos. Esse aqui seria o T0, digamos, T1, T2 e assim vai, até o Tnésimo, que é onde eu posso resolver parar de querer calcular, eu quero ir até Tn, por exemplo. Aqui seria o T final, digamos, esse aqui é o T final, e esse aqui é o T inicial, e T igual a zero, poderia ser T0 igual a zero. Aí você pode escolher qual é o seu instante de tempo inicial, mas eu estou aqui, ó, eu cheguei nesse ponto, TJésimo, tá?
e eu quero saber como que a função vai ser, ou quanto vai valer a integral dessa função entre esse instante e esse aqui. O que eu faço? Existe um método direto, tá? O método mais simples, método 1. E esse método é explícito, porque do lado direito da nossa equação lá não aparece o instante de tempo que eu ainda não conheço, tá? Digamos que eu não conhecesse o valor da função aqui, eu estou assumindo que eu possa conhecer esse valor em algum momento. Tá? O método explícito é conhecer o valor, é pegar o valor conhecido, dizer que a função não variou nesse intervalo aqui, e dizer o seguinte, olha, a integral de f de t, dt, desde t1, ou desde tj até o tj mais 1, vale simplesmente ΔT, que é o intervalo, ou seja, esse intervalo é ΔT, vezes a altura, e a altura é f de tj. Pronto, eu estou aproximando a integral por isso aqui. Esse aqui é o método explícito. Esse método aqui, ele apresenta muitas instabilidades numéricas. Se você implementar um método explícito, normalmente ele não vai ter uma boa convergência ou ele vai ser instável numericamente, e a solução, que no caso aqui deveria preservar o módulo de vetores, passa a explodir ou, sei lá, fazer coisas que você não deseja que aconteça. Então nós não vamos considerar esse método aqui porque ele não é bom. Numericamente ele não é muito bom. Agora, existe o método trapezoidal para integrar isso aqui. Isso vai levar ao método implícito, método trapezoidal. E aí você pode pegar qualquer outra ordem de integração dos chamados métodos de Simpson, por exemplo. Tá? E nesses métodos de integração, quanto mais alta a ordem que você faça aproximações para integrar isso aqui, mais carga computacional você vai precisar para resolver o seu sistema. Então, o método, esse aqui é um método muito simples e que leva a instabilidades numéricas. O segundo método é um método bastante robusto, do ponto, pelo menos em coisas que eu já tentei resolver numericamente, funcionou sempre muito bem, o método trapezoidal. Ele é robusto matematicamente, ele é bastante convergente, ele é mais estável numericamente, só que ele leva para uma coisa que é chamada de método implícito. E isso te levará, na hora de implementar um algoritmo, a ter que inverter matrizes. Então, esse método aqui, ó, não precisa, via de regra, não precisa inverter matrizes. E é daí que vem o nome explícito. Não precisa inverter matriz. Tá? Já o método trapezoidal vai levar a uma coisa que é chamada de método implícito, onde você necessariamente vai ter que ter uma inversão, pelo menos, de matriz. Claro que todos esses métodos integrativos para resolver equações diferenciais vão te levar, por exemplo, aos chamados métodos de Runge-Kutta. Né? Então, se você quiser, a questão toda está no como você vai aproximar integrais. Então, a aproximação das integrais a ordem das aproximações das integrais que apareçam vão te levar a métodos gerais, né? Alguns deles se devem a Runge-Kutta, são métodos Runge-Kutta, softwares já têm muitos deles implementados esses métodos. Hoje, como você pode ter um poder computacional muito grande, você consegue fazer o ΔT relativamente pequeno, então se o problema não for muito grande, você não tem que se preocupar com a ordem do método, mas uma questão importante é a seguinte, quanto mais baixa a ordem do método numérico, menor o ΔT vai ter que ser. Via de regra, se você consegue um método de ordem mais alta, o passo
vai ser maior. Então, isso é uma coisa importante nos métodos numéricos, tá? Métodos de ordem mais alta permitem passos maiores. Δt. Então, muitas vezes, o que você gasta, sei lá, invertendo uma matriz ou recalculando algum parâmetro N vezes, você ganha em tempo porque você pode fazer o Δt maior. Então, em vez de ter que fazer um passinho pequeno daqui para cá, para cá, para cá, você já pode saltar para lá. Ó. Em vez de fazer passinhos minúsculos, você pode fazer um passo maior, dar saltos maiores, já que, eventualmente, o que interessa para você é só o último instante de tempo. Né? Às vezes não te interessam os intermediários, interessa só o instante final. Aí, quanto maior o salto que você consegue dar entre o T0 e o próximo, que vai ser o seu T1, melhor, menos passos intermediários você vai dar. Então, isso aqui depende da ordem do método. Importante que, quanto mais alta a ordem do método, maior é o Δt que você pode assumir, ou o Δx, se fosse alguma coisa espacial. Tá? Mas o método trapezoidal é aquele muito simples de integral. Tá? No método trapezoidal aqui, só voltando para o método trapezoidal, é aquele que você faz o seguinte, olha, a integral entre o Tj e o Tj mais 1, dessa função f de t, Δt, o que você faz? Ou dt aqui, melhor dizendo, o que você faz? Você simplesmente diz que, olha, essa integral é aproximadamente a área do trapézio. E a área do trapézio é o quê? A função calculada aqui, mais a função calculada nesse outro ponto, que eu vou chamar esse ponto aqui de fj, e essa aqui seria a fj mais 1. Então, você simplesmente vai pegar o f de tj mais 1, ou seja, é a fj mais 1, mais a f calculada em tj, dividido por 2, você faz uma média desses dois pontos aqui, ou seja, você assume que ela está crescendo ou decrescendo, depende dos valores de cada um, mas você lineariza a função aqui, e você diz, olha, a integral, é a área do trapézio. Qual é a área do trapézio? É o lado maior mais o lado menor sobre 2, vezes a base, e a base é o Δt. Então, você faz exatamente esta aproximação aqui no método trapezoidal. Então, o método trapezoidal, ele, para fins de cálculo numérico, ele é bastante robusto e simples de implementar. Os outros métodos de ordens maiores são mais complicados de implementar. Esse método explícito que está colocado aqui, ele corresponde a uma diferença finita, por exemplo. É um método de diferenças finitas. Esse método aqui já é um método um pouco mais sofisticado, embora com pouquíssima coisa de diferença em relação ao método explícito, mas que faz uma grande diferença na convergência numérica. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer o operador de evolução entre o instante de tempo j mais 1 e o instante de tempo j. Nós sabemos que isso aqui é a identidade, menos i sobre h cortado a integral entre o tj e o tj mais 1, que é separado por um Δt do instante anterior, vezes o h de t duas linhas, vezes o operador de evolução entre t duas linhas e t', que é o instante de tempo inicial, ou seja, esse cara já vem a ser o tj, vezes dt. E é aqui nessa integral que a gente vai usar o método do trapézio, ou seja, isso aqui vai ser aproximadamente igual, portanto, à identidade, que já está aqui. Para intervalos muito curtos, isso aqui tem que ser aproximadamente a identidade. Você está assumindo que a sua função de ondas, psi de tj, ela, ao evoluir no tempo, ao avançar no tempo, ela muda um pouquinho, mas ela não muda drasticamente. Então, isso é uma correção. Menos i sobre h cortado, vezes, olha só, método trapezoidal vai ter um Δt sobre 2 associado, então aqui vai ter Δt dividido por 2. Vejam que aqui eu juntei constantes.
Claro que se você estivesse trabalhando com um outro problema e que não envolvesse mecânica quântica, hamiltoniano e tudo mais, você troca aqui o menos I sobre H cortado vezes o H pela matriz M lá. Ficaria mais integral de M vezes U. Só que aí, eventualmente, se for circuitos elétricos, coisas do tipo, o sistema é não conservativo, via de regra, tem dissipação e o U não é mais unitário. Isso aí, às vezes, fica mais complicado para cuidar dos aspectos de convergência numérica. Então, o que eu tenho? Ó, do método trapezoidal, eu vou ter um ΔT sobre 2, e eu vou ter que pegar o integrando e calcular nesse instante mais no instante de tempo anterior. Ou seja, para usar o método trapezoidal aqui, eu vou ter o seguinte, olha, vezes H calculado em TJ mais 1, vezes U calculado em TJ mais 1, TJ, que é o próprio que está aqui, ó, ou seja, que é o que eu quero calcular, daí que o método é implícito, porque veja, o que eu quero calcular aparece do lado esquerdo e do lado direito. Mas a solução H de T duas linhas vezes o U de TJ, TJ, que é a identidade. Eu sei que isso aí é a identidade, portanto. Tá? Então eu sei que, note, né, U de TJ, TJ é a identidade. Esse operador tem como condição o fato de que levar a função do instante TJ para ele mesmo é a identidade, ou seja, é o estado inicial. Então é por isso que eu já estou trocando aqui, ó, trocando o limite inferior por TJ, aqui eu fico TJ, TJ, e isso aqui é o H de TJ, melhor dizendo, só. Já que o operador é 1. Bom, aí o que acontece? Se o seu método fosse explícito, você trocaria aqui por TJ mais 1, aqui TJ mais 1 e não teria esse fator 2. Aí não apareceria nada aqui. Seu operador de evolução seria 1 menos I sobre H cortado, ΔT H de TJ. Tá? Então não apareceria o que você quer resolver do lado direito também. Você já teria a solução. Não apareceria o fator 2, não apareceria esse cara, mas eu repito, esse método explícito é mais instável numericamente. Então eu vou adotar esse aqui. O que eu faço? Passo isso para o lado esquerdo junto com esse cara. Eu vou ter então U de J mais 1, vírgula J, que é o operador de evolução em um ΔT. É o que eu posso chamar também assim, ó, de U de ΔT. Tá? Mas esse ΔT é um ΔT entre os instantes J e J mais 1. Se o hamiltoniano depende do tempo, o H de TJ mais 1 e o H de TJ são números diferentes. E aí esse operador de evolução aqui, ele não depende só do ΔT, como ele depende explicitamente do TJ e do TJ mais 1. Se não depender do tempo, ele é só função de ΔT. Tá? Então é o seguinte, olha, eu vou ter U de J mais 1 J. Passando esse cara para o lado esquerdo, eu vou ter mais I sobre H cortado, ΔT sobre 2, é o tamanho do passo, vezes o hamiltoniano avaliado em TJ mais 1, vezes o próprio U de J mais 1 e J, né? Estou chamando isso aqui de UJ mais 1 J. Então é o operador de evolução que apareceu de novo, igual a identidade menos I sobre H cortado duas vezes, né? Porque eu tenho ΔT sobre 2. Então, IH cortado I ΔT sobre 2H cortado vezes o hamiltoniano H calculado em TJ. E aí, esse lado esquerdo, eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso multiplicar isso aqui por uma matriz identidade aqui na frente, já que a identidade vezes qualquer matriz é ela mesma, e eu posso colocar esse cara em evidência da seguinte forma, U de J mais 1, vírgula J, veja que ele tem que aparecer à direita de H, por isso que ele vai ser colocado em evidência do lado direito, vezes a identidade, que multiplicando ele dá esse termo, mais imaginário, ΔT sobre 2H cortado hamiltoniano,
calculado em J mais 1, eu vou escrever esse hamiltoniano como hamiltoniano de J mais 1, calculado no instante tempo J mais 1. Isso vem a ser, então, igual a identidade menos I delta T sobre 2H cortado vezes o HJ, né? Estou escrevendo esse cara como o hamiltoniano calculado no instante de tempo TJ. Bom, é por isso que eu vou ter que inverter uma matriz. Para isolar esse cara, eu preciso multiplicar pela inversa dessa aqui, ó. Tá? Então, multiplicando pela inversa, ou seja, multiplicando por 1 mais I delta T sobre 2H cortado HJ mais 1, A menos 1. Eu tenho que multiplicar dos dois lados, né? Aqui e aqui, eu tenho que multiplicar pela esquerda, porque senão não dá, né? Se multiplicar por aqui, você não tem como saber se dá para comutar, não, em geral não dá. Então você tem que multiplicar pela esquerda, dos dois lados, eliminará esse fator aqui, mas vai ter uma inversa do lado de lá. Então, basicamente, você vai ter que o operador de evolução temporal, portanto, aqui nós teremos o operador de evolução temporal, o dj mais 1 em j, que é só lembrando, é o U entre tj mais 1 e tj, e só lembrando, tj mais 1 é tj mais delta t, é um infinitésimo de tempo, que numericamente é um valor finito. Isso vem a ser igual, tipicamente, a o inverso dessa matriz aqui, ou seja, identidade mais imaginário sobre 2H cortado delta t, vezes o hamiltoniano avaliado em J mais 1, inversa, eu preciso inverter essa matriz, e aí multiplicar matricialmente, tá? Isso aqui é um produto de matrizes, pela identidade menos I delta t sobre 2H cortado, o hamiltoniano avaliado no jésimo instante de tempo. Esse cara aqui é o que eu chamo de propagador. Ou operador de evolução temporal. Bom, aí existem duas situações possíveis, tá? Problemas mais simples. Os problemas mais simples são aqueles em que o hamiltoniano não depende do tempo. Se o hamiltoniano não depende do tempo, o HJ e o HJ mais 1 são iguais e você precisa calcular isso aqui uma única vez. Caso contrário, a cada instante de tempo você tem que calcular isso aqui. Então, isso é uma informação importante. Numa rotina de cálculo, em que você vai evoluir a sua solução do J para o J mais 1, você vai ter um for, do 1 até o enésimo tempo. Se o H depende do tempo, o cálculo do U está sempre dentro do for. Se o H não depende do tempo, esse cara pode ser feito uma única vez. E aí isso é rapidez computacional, porque num caso em que o hamiltoniano dependa do tempo, tem que cada vez inverter matriz, a cada passo temporal tem que inverter matriz. Em caso em que a H não dependa do tempo, você não precisa inverter matriz. Mais do que uma vez, né? A vez que você calculou o U. Então, duas situações, né? Duas possibilidades. O HJ igual a HJ mais 1, ou seja, H não depende do tempo. E aí, nesse caso, uma única inversão de matriz. Aí, nesse caso, você vai ter que o U de J mais 1 e J é um único U. Independente do J, só depende de delta T nesse caso. Tá?
E aí você vai ter 1 mais, e a identidade, tá? A identidade mais I delta T dividido por 2H cortado vezes a matriz do Hamiltoniano. Lembra que se o seu Hamiltoniano é um Hamiltoniano que depende de derivada espacial, você vai ter discretizado a derivada espacial de acordo com a aula anterior lá. Isso vai virar uma matriz que vai ter lá as derivadas segundas, se for um Hamiltoniano não relativístico representado na forma de uma matriz, a energia potencial na forma de matriz, etc. Vezes, portanto, a identidade menos I delta T sobre 2H cortado H. O Hamiltoniano não depende do tempo. Você faz isso uma única vez e pronto. Então essa é a primeira, é a situação número 1. A 2 é que o HJ não é igual ao HJ mais 1. Significa H depende de T. É um H de T. E aí não tem o que fazer. Em cada passo numérico você tem que calcular esse operador de evolução temporal. O U não depende mais só do ΔT, e sim do J mais 1, do Hamiltoniano calculado em J mais 1 e do Hamiltoniano calculado no instante de tempo anterior. Bom, basicamente, então, a rotina numérica que você vai implementar é essa aqui, ó. Então, forma geral. Forma geral de algoritmo. Forma geral. Primeiro que você vai ter, normalmente no seu método numérico, definições iniciais. Constantes. Discretização do espaço, essas coisas aí. Define tudo. Isso aqui vai estar no instante, num primeiro momento, no seu algoritmo. Você vai ter essencialmente que definir estado inicial. Psi zero, vou chamar psi zero isso aqui. Você vai ter que definir o estado inicial. Você vai ter que definir na discretização o tempo t, né? Ele é um vetor que vai desde t1 ou de t0, t1, passando por todos os instantes de tempo até o tnésimo, que é o t final. Claro que aqui você vai ter a discretização do espaço x também, se você tiver, por exemplo, uma dimensão espacial, ou x, y e z, né? Mas digamos, você vai ter um x inicial, pontinhos até o x final, na forma de um vetor. Então, LeSpace, um MATLAB. Você vai ter definido o estado inicial. Esse cara aqui pode ser, por exemplo, né, no caso em que o Hamiltoniano tenha operadores derivadas, esse cara aqui ele tem que representar o psi zero de x, certo? Isso aqui é um vetor que tem todas as componentes em t igual a zero para todo x, ou todo xy, ou todo xy e z, ou se é um problema de circuitos elétricos, o seu menos i Hamiltoniano sobre H cortado é trocado pela matriz do sistema, o sistema tem dimensionalidade n, a dimensionalidade, não esse n do tempo aqui, né? A n da matriz, eu usei a mesma letra aqui, talvez fique confuso, é melhor chamar de t final aqui. Então, basicamente, você vai ter a dimensionalidade n do sistema, esse psi zero tem que ter dimensionalidade n, que é a condição inicial do seu sistema. Então, você vai definir o estado inicial, e a partir daí tem duas situações. A situação mais fácil é que você já pode calcular o operador de evolução, já que você já definiu o Hamiltoniano, essas coisas todas, ou a matriz do sistema, a matriz independente do tempo, por exemplo. Ou o caso mais geral é que você vai ir para um for. Tá? Então aqui é a rotina, é o kernel da solução, onde vai entrar o kernel, que é o operador de evolução temporal entre J mais 1 e J. Né? Esse cara aqui vai estar aqui dentro. O que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser um for do tempo inicial t0 até o tempo final, eu vou colocar assim, entre t0 e tf, mas aqui normalmente vai ter uma letra J, por exemplo, que vai ir desde o instante inicial até o instante final, isso aqui, ou significa indo de t
0, o t maior que t0, já que o t0 você já conhece, você não precisa calcular de novo, até o tn, até o t final, melhor dizendo, isso aqui vai indexar as variáveis temporais, então você vai desde o primeiro até o último tempo. O que você vai fazer? Você vai calcular o vetor psij mais 1, tá? É igual... Bom, primeiro aqui você vai ter que calcular o u, né? O u de j mais 1 e j. Então, para calcular esse cara, você tem que ter o hamiltoniano. Então, se o hamiltoniano depende do tempo, você não terá definido ele aqui, você vai definir ele aqui dentro. Você vai calcular o HJ igual o que for, você vai calcular o HJ mais 1 igual o que for, uma função, essencialmente, um operador, uma matriz que depende do tempo, enfim, vai ter que calcular isso. Mas isso é conhecido, tá? O hamiltoniano ele é supostamente conhecido. Se o sistema tem um hamiltoniano, ou a matriz do sistema conhecida. Então você vai calcular o operador, o J mais 1 J, ou seja, vai ter que calcular uma inversa aqui, a identidade menos I, ou mais I, delta T, hamiltoniano em J mais 1 sobre 2H cortado, inversa da operação do MATLAB é inv dessa operação, vezes a matriz não invertida, né, menos I delta T sobre 2H cortado, o HJ, que você já calculou. Então você vai calcular esse cara e naturalmente você vai atualizar a função de ondas, ou seja, o psi j mais 1 vai ser igual ao operador de evolução j mais 1 vezes o psi j. Tá? E aí, enfim. E aí, no final desse kernel aqui, onde você resolve, você propaga o seu problema. Claro que aqui você tem que dar um jeito esperto de salvar as variáveis, isso depende da sintaxe, depende da linguagem de programação que você esteja utilizando, mas ao final você vai aqui poder fazer cálculos com isso aí. Fazer cálculos. Mostrar as funções, ou em passos intermediários, você pode mostrar alguma coisa aqui também. Fazer cálculos, por exemplo, eu quero calcular a média no instante de tempo t final, ou em cada instante de tempo, você poderia fazer cálculos aqui dentro, inclusive, desse for, do estado entre o J, um operador qualquer aqui que eu não sei qual é, poderia ser um operador de spin, posição da partícula, momento, não sei, um operador aqui, entre o J e ele mesmo, ou entre o J e o J mais 1, ou sei lá o que você queira calcular, desde que você já tenha calculado o seu vetor em cada instante de tempo, você tenha armazenado isso numa memória, aí você pode pegar qualquer psi-j com qualquer psi-késimo aí e fazer essa conta com qualquer operador. Note que é óbvio que essa matriz tem que ter a mesma dimensionalidade dos vetores. Então você vai fazer cálculos, médias, etc. Mas a ideia é essa aqui, ó, o kernel do problema é esse. Dada a condição inicial, então veja que ele inicializa com o psi0, esse j igual a 1 aqui, na verdade, é desde o zero, né? Você vai ir do zero para o instante de tempo 1, e aí teria aqui até menos 1. Só tem os detalhes aqui, que, por exemplo, o MATLAB ele não aceita essa indexação de matrizes em zero, então é sempre 1, 2, 3, vetores também. Tá? Então, normalmente, o seu for vai de j igual a 1 até um certo n final, ou n final menos 1, não interessa muito. Tá? Mas, basicamente, aqui, ó, tomando conta desses detalhes de sintaxe, de linguagem de programação, a ideia central aqui é, por exemplo, eu tenho o estado inicial, psi0. O que eu vou fazer? Eu quero calcular o psi1, que é o próximo instante de tempo. É aquele separado um delta t do instante de tempo inicial. O que eu faço? O hamiltoniano H0 é o hamiltoniano no instante de tempo inicial. Eu vou calcular o hamiltoniano no instante de tempo delta t para frente. E aí eu vou calcular o operador de evolução que me leva de 0 para T1, que é o primeiro instante de tempo nessa sequência aqui, depois da condição inicial, que é conhecida, é dada. Então, o primeiro que eu preciso calcular é o psi1. O que vai ter aqui? Eu vou pegar o psi0, começando em j igual a 0, eu vou levar de 0 até 1,
e eu vou ter como resultado psi1. No próximo passo, aí vou guardar isso numa memória. Enfim, guardar na memória, eu estou supondo que isso aqui já está guardando numa memória. Se eu quiser guardar na memória, eventualmente eu só quero propagar e conhecer o final. Então não precisaria guardar estados intermediários. Ou eu só quero guardar informações de 10 em 10 passos, ou de 20 em 20 passos, ou de N em N passos. Aí você fala, ó, se deu 10 passos, salva. Se não deu ainda, não salva. Aí roda de novo, mais 10 e salva quantos você quiser. Mas essencialmente, veja só, depois que você passou de 0, você vai para J igual a 1. Em 1, você vai calcular o hamiltoniano no T2, o hamiltoniano no T1, vai ter que calcular o operador de evolução entre 1 e 2. O J agora é 1, né? Então, entre 1 e 2. Aqui vai ter o H2, aqui vai ter o H1. Tem que inverter uma matriz e multiplicar pela outra. Nessa ordem, não pode mudar a ordem, é produto matricial aqui. E aí você vai pegar o quê? Psi1, que foi calculado no passo anterior, vezes o U de J mais 1, que agora é 2, e 1, ou seja, vai levar a solução de 1 para 2, vai multiplicar pelo Psi1 e você vai ter quem? O Psi2. Então você tem uma condição inicial, você calculou o Psi1 com um infinitésimo de tempo. No próximo passo, você pegou aquele novo valor da função e calcula o Psi2. No próximo passo, você vai calcular o Psi3, o Psi4, 5, 6, ou seja, você está propagando a solução. Daí vem o nome de propagador. Então, esse é o algoritmo geral. Eu pretendo mostrar para vocês aqui um caso específico, né? Eu salvei isso como PDF com linguagem do MATLAB. Vou mostrar de forma bem geral aqui. Espero que dê para acompanhar em linhas bem gerais o que eu fiz. É para resolver qual o problema? Então, o problema que está sendo resolvido é esse aqui, ó. É não necessariamente com os mesmos valores, tá? Mas é um problema bem conhecido. Vou colocar as referências aqui para que você tenha. Então, o kernel que foi implementado é esse aí, com um hamiltoniano não dependente do tempo. Então, esse passo eu posso jogar fora do for. E basicamente é o seguinte problema. Tá? Imaginem o pacote gaussiano, que a gente já discutiu, é o problema do tunelamento. Tá? Então, imagine. Normalização aqui pode ser arbitrária, tá? Mas eu estou escrevendo um pacote na forma amplitude A sobre 2x0 exponencial de menos x quadrado sobre 2x0 quadrado, vezes e elevado a i um certo K0x, que vai depender da velocidade inicial do pacote, como a gente viu. Então, isso vai levar essa onda para a direita. É claro que aqui eu posso centrar isso num x inicial aqui, então centrado num x inicial ao quadrado. Depende tudo de como que você vai colocar as definições de coordenadas do eixo x. Tá? Então considere esse cara. E o potencial vou chamar de V para você não confundir com o operador de evolução. V de x igual um degrau. Aliás, um degrau não. Uma barreira de potencial. Eu vou representar assim. Então, a barreira de potencial de altura U0, aqui é 0, entre um certo A sobre 2, menos A sobre 2 e A sobre 2 em x. Então, uma barreira de largura A e altura U0. Essa é a barreira de potencial. Barreira de potencial. Só um detalhe interessante é que o valor médio da energia ele é pelo menos proporcional a h cortado quadrado k0 quadrado sobre 2m, que é a massa da partícula. Então, essa é a energia inicial do pacote. É aproximadamente isso aqui, ó. Vou colocar assim, aproximadamente esse valor. Essa é a energia média da partícula.
energia média. E aí você quer saber o seguinte, qual é a chance de que a partícula atravesse a barreira quando ela tem energia menor do que o zero? Então, suponha média de E menor do que o zero. Você pode supor maior também, você pode fazer qualquer coisa, mas o caso mais legal é esse, em que você tem o tunelamento. Mesmo que a partícula não tenha energia suficiente para furar a barreira, ela passa uma parte, probabilisticamente ela passa. E aí você poderia calcular qual é a chance de tunelar, ou seja, você depois que você vê o pacote passando para o outro lado, você integra aquela quantidade do lado direito da barreira em módulo quadrado e divide pela integral do pacote inicial, ou seja, por isso aqui. Se estiver adequadamente normalizado e tal, seria 1. Tá? Se você normalizou adequadamente esse pulso inicial, 1. Então, se você integrar o que passou para o outro lado, você teria a chance de transmissão. E aí, se você fizer cálculos para várias energias, você pode medir uma quantidade chamada transmissão em função da energia, que você assume ser aproximadamente o valor médio da energia. Então, você pode calcular isso. Quanto valeria esse T de E aqui? Seria dado pelo módulo ao quadrado integrado sobre todo o x à direita da barreira, ou seja, de A sobre 2 até infinito, depois que já passou para o outro lado. Claro que infinito numericamente nunca é possível, você tem que truncar a barreira em algum momento. Módulo quadrado de função de ondas de x em um instante de tempo t muito longo, sei lá, t tendendo a infinito. Claro que isso você não tem disponível numericamente, então é o tempo necessário para você ver que, olha, a colisão já aconteceu, o que foi para o lado direito já tunelou e a outra probabilidade do elétron ou a partícula que seja ser refletida. Então, claro, a transmissão naquela energia mais a reflexão naquela energia é, óbvio, é igual ao 1, né, que é a normalização da função de ondas inicial, módulo quadrado da função de ondas inicial. Claro que se você não tiver normalizado, você vai dividir pela integral do π0 quadrado em módulo dx. E é claro que esse cara aqui está todo para o lado esquerdo da barreira, né? Então isso poderia ser feito de menos infinito a mais infinito, que significa toda a janela computacional. Tá? Então, esse cara aqui é chamado de coeficiente de transmissão, ou se você não pegar o módulo ao quadrado, né, você poderia ter uma amplitude de transmissão. Mas esse cara especificamente é o coeficiente de transmissão. E ele é dependente da energia. Então fica o desafio você calcular o coeficiente de transmissão para uma barreira de potencial. Claro que você pode fazer um poço de potencial também, zero, e aqui menos um, zero, e aí você teria a chance da partícula cair aqui dentro e ficar, que seria um bound state, a partícula ser capturada pelo poço. Claro que ela teria que emitir fótons, radiação, etc., mas ela poderia ser capturada pelo poço de potencial, tipo um elétron passando perto de um próton e formar o hidrogênio de novo. E aí eliminar a energia na forma de fótons. Você poderia também calcular isso. Né? Mas o mais interessante é a barreira de potencial, ou seja, considere esse problema. Uma gaussiana inicial, ela vai incidir na barreira, uma parte vai transmitir e a outra vai refletir. Tá? Esse seria o problema a ser calculado. Pois bem, existe uma literatura vasta nesse tema, mas eu recomendo um livro bastante antigo até, de mecânica quântica, que é esse aqui, ó, tá? Quantum Mechanics, do Leonard Schiff. Tá? Então, Quantum Mechanics. Leonard. Deixa eu ver se é assim que escreve. É isso mesmo, Leonard E. Schiff. É uma bela referência. Trata de todos esses aspectos de estados ligados, equação de Schrödinger nos seus capítulos iniciais aqui, mas eu vou aqui para o capítulo 5, tá? Eu recomendo nesse caso, quem tiver acesso, possibilidade, capítulo 5, que é o problema de colisões.
É o que ele chama de collision theory. Tá? Então ele está tratando exatamente desse problema. O problema é em que um pacote incide, por exemplo, mais problemas do que esse, mas um deles, que começa a página 105, tá? Então na página 105, deixa eu colocar aqui, a página 105, colisões em 3 dimensões, mas ele tem as figuras aqui, na verdade. Ó, ele mostra aqui, por exemplo, o coeficiente de transmissão em uma barreira, tá? Ele mostra aqui ó, a evolução temporal de um pacote gaussiano. Não sei se está dando para ver. Ó. Nós temos a gaussiana do lado esquerdo da barreira, ela anda, ela bate na barreira aqui. Num outro instante já começa a ter reflexões, então você pode perceber um certo ruído aqui, que significa interferência. À medida em que a propagação avança, uma parte maior já está sendo refletida, dá uma grande interferência aqui, e a partícula ela é totalmente refletida, ou seja, ela tem uma energia muito pequena aqui nesse caso. Ele até fala aqui que nesse caso a energia do pacote é metade da altura da barreira, praticamente não transmitiu. Mas, quando a energia é igual à altura da barreira, veja só, ele incide o pacote na barreira, é o caso que está na página 107 desse livro. Não sei se dá para ver aqui direitinho. A partícula ela vai andando, então ele está mostrando só alguns instantes, ele usa um propagador e mostra só alguns instantes de tempo. Veja só, a partícula sai do mesmo lugar, bate na barreira, tem interferência. Em cada momento desse Kepler tem interferência entre ondas refletidas e incidentes na barreira, mas vejam só que depois que passa um tempo longo aqui, olha, a partícula, por exemplo, nesse quadro, não sei se dá para ver direitinho, ó, a partícula tem uma grande amplitude ainda de estar à direita, é o que foi refletido, uma parcela aqui ainda dentro da barreira e uma amplitude do lado direito da barreira. Essa amplitude tem a ver com a transmissão. Né? E à medida que o tempo passa, é claro, essa quantidade que ficou dentro da barreira vai vazando e aí você vai ter a chance de tunelamento. Aqui ele não mostra tudo, né? Mas essencialmente esse é o problema. É um pacote gaussiano andando e colidindo com uma barreira. Em instantes de tempo em que começa a acontecer a colisão, aqui eu estou tendo o quê? Uma onda que está incidindo, uma outra que está refletindo e uma que está sendo transmitida para o lado direito da barreira. Nesse instante em que a onda a onda incidente e a onda refletida elas estão interferindo, você vê esses ruídos aqui que correspondem a regiões de interferência construtiva e destrutiva. Né? E depois, é claro, a partícula passa, uma parte vai para a direita, ou seja, probabilisticamente falando, existe uma probabilidade dela tunelar, ou seja, atravessar a barreira, e a outra probabilidade de ser refletida. Tá? E aí, obviamente, que eu também posso fazer a análise desse problema para um poço de potencial. Aqui eu vou colocar um exemplo ó, de um poço de potencial. Então a partícula passa, é natural que ela tenha maior probabilidade de ser transmitida, porque ela tem energia já maior do que o poço. Né? O poço tem energia potencial negativa, seriam a tentativa de criar um bound state, mas aqui você vê que olha, o pacote passa, uma parte é transmitida e a outra parte é refletida. A maior parte, naturalmente, transmitida, porque é natural que se a energia é sempre maior que a energia potencial em qualquer região, a partícula tende a passar. Né? Então, seria o outro caso com um poço de potencial aqui. Então, essencialmente, o algoritmo para realizar esse problema que está no chifre, né, vou tentar passar aqui uma tela em que eu tenho esse algoritmo feito no MATLAB, mas você pode tentar fazer em outro software qualquer. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu vou colocar na tela exatamente o PDF do script file. Salvei em PDF para ficar mais fácil de visualizar, portanto. Vamos ver se
É possível visualizar em modo tela cheia? Creio que sim. Ficou ruim dessa forma. Vamos deixar assim mesmo. Tá? Então veja só. Aqui o que nós temos? O clear all, close all, definição de variáveis, altura da barreira, eu coloquei 3 electron volts. Dimensão da barreira, eu chamei de D. 1 e na menos 9. A barreira tem largura entre menos D sobre 2 e mais D sobre 2. Então esse V que está colocado bem aqui, olha, é a definição do potencial. O problema é um problema tal em que o Laplaciano representa a derivada segunda só, é um problema unidimensional do ponto de vista espacial. E o Hamiltoniano ele é constante, né? A barreira é independente do tempo nesse problema. Então veja só, aqui a gente definiu o operador Laplaciano, a derivada segunda, a energia potencial, na forma diagonal, aqui ó, eu defini em elétron volts a barreira, depois multipliquei pela carga do elétron, que está definida aqui em cima, para dar isso aqui em joules. Estou usando o sistema internacional sempre nas quantidades. Eu preciso definir o K0 da equação do pacote gaussiano incidente, eu chamei aqui de KF, para lembrar K de Fermi, né? Seria o vetor de onda de Fermi, o número de onda de Fermi aqui. Basicamente eu estou pensando assim, ó, H cortado K igual massa vezes velocidade. Então eu especifiquei uma velocidade que é típica de elétrons ao nível de Fermi num metal, parecido com isso, 10 a 6, 1.2 vezes 10 a sexta, mas isso vai te dar uma energia que você pode calcular. E o K0 da solução do pacote gaussiano, que está aqui embaixo, vejam só, ele é esse KF aqui, na verdade. Então, é o pacote gaussiano psi0, que começa em menos 3 vezes 10 a menos 9, ou seja, ele começa antes da barreira de potencial, que está definida entre meio nanômetro entre menos meio nanômetro e mais meio nanômetro, veja que o D é 1 nanômetro. O X inicial menos 10 nanômetros, o X final mais 10 nanômetros, 201 pontos em X. Tá? E aqui é só um truque, tá? Ponto, essa linha aqui é para fazer o vetor coluna, tá? Se você criar o vetor dessa maneira, ele cria um vetor linha e eu quero um vetor coluna. Mas cuidado, tá? Esse linha no MATLAB aqui, ele define complexo conjugado. Já o ponto linha é só transposto. Eu não quero complexo conjugado porque eu não quero inverter o sinal desse imaginário que está aqui, ó. Por isso que eu coloquei ponto linha. Então ele converteu um vetor linha num vetor coluna, simplesmente. É uma questão meramente de como que o MATLAB cria os vetores. Esse id aqui é para fazer a identidade, ele tem que ter a dimensionalidade do Hamiltoniano para mim aqui, para depois calcular o operador de evolução temporal. E naturalmente que ele vai ter a dimensionalidade de quem? De x, já que o Hamiltoniano depende da derivada segunda, e essa derivada segunda é calculada em relação a variáveis x. Por isso eu criei uma matriz identidade, esse comando I cria uma matriz identidade, nx por nx. Finalmente, a gente define o número de pontos, 150 pontos temporais. Você pode aí mudar isso, fazer o seu algoritmo no código e na linguagem de programação que você queira. Mas eu só tenho que ter o cuidado que o pacote ele vai andar. Então, o X também tem que ter esse detalhe, né? Eu não posso calcular coisas quando, por exemplo, o pulso incidente ele refletiu na barreira e ele começa a voltar. Se ele voltar e bater no limite da janela computacional, ele começa a refletir na janela, e aí eu começo a ter lixo numérico. Então o T final aqui eu coloquei assim, ó, x final dividido pela velocidade do pacote. Isso significa que em um intervalo de tempo t, a partícula ela anda da ordem desse x final sobre a velocidade. Ou melhor, quanto a partícula anda? Ela anda a velocidade vezes t. Então, basicamente, você tem que tomar esse cuidado com o tamanho da janela computacional. Nota o seguinte, os limites do seu domínio,
o x final e o x inicial, eles têm que estar longe do quanto a partícula vai andar, porque senão a partícula ela anda, digamos que ela passe pela barreira. Passou pela barreira, ela vai continuar andando. Se você fizer um tempo muito longo, ela vai chegar um momento em que o pacote vai bater na parede de domínio computacional, ou na janela computacional. E isso provoca uma reflexão. É uma reflexão espúria, é numérica, mas ela vai acontecer e vai contaminar toda a sua solução. Tá? Você pode fazer esse teste, mude lá os valores de T final, X final, etc. E aí veja o que acontece. Veja, faça isso acontecer. Ou seja, diminua o X final para 2 nanômetros, 5 nanômetros, faça testes e você vai ver que ele vai bater lá na parede. Mude também aqui a altura da barreira, a velocidade da partícula inicialmente, veja quanto vale a energia aqui desse pacote. Tá? Aí, bom, aí você monta o Hamiltoniano, você calcula o dt, porque você colocou lá 150 pontos no tempo, o tempo indo desde zero até o t final, esse aqui é o psi de t igual a zero, é a condição inicial. O operador de evolução é aquilo ali, ó, a inversa da identidade mais IH dt sobre 2H barra, vezes, produto matricial aqui, identidade menos I hamiltoniano, vezes dt sobre 2 sobre H barra. Né? Então, basicamente é o operador de evolução. Isso aqui são simplesmente figuras para mostrar o potencial e o absoluto da função de ondas inicial. E daí depois eu vou para o kernel da solução, ou seja, ó, aqui o que eu estou fazendo? For, né, do instante de tempo inicial t0 até o tempo final, o que eu faço? Eu pego a solução, psi, o primeiro psi é o próprio psi0, veja só, a gente definiu aqui, né, só transformamos ele em vetor coluna, é o psi inicial, é o próprio psi0, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai calcular o novo psi igual ao operador de evolução vezes o psi anterior. Veja que eu escrevi aqui psi igual a u psi. Eu não quero salvar todos eles. Eu não quero salvar nesse caso. Então eu só vou atualizar, eu vou salvar na mesma variável o campo evoluído, ou seja, eu perdi já a informação do campo inicial do ponto de vista de memória. Se eu quisesse salvar aqui, aí pense você como você faria para jogar isso numa matriz. Para cada coluna da matriz, você vai colocar o psi num dado instante de tempo. É uma questão simples de resolver também. Mas basicamente aqui eu não estou interessado em salvar, então eu vou só sobrescrever o psi com o psi evoluído. Ou seja, é o psi inicial, evolui, salva na mesma variável. Ele vai fazer isso do primeiro até o último instante de tempo. Só que aqui eu coloquei um condicionante. Olha, se o n, essa variável auxiliar n, dividida por 10 dá zero, ou seja, a cada 10 passos, então mostre a função calculada naquele instante. Ou seja, eu estou mostrando aqui, vai dar um monte de figuras, rigorosamente falando vai dar 15 figuras, né, porque eu tenho nt igual a 150, então eu vou poluir a tela, por exemplo, com 150 figuras. Para cada instante de tempo cujo índice seja um múltiplo de 10, ele vai mostrar uma figura, ele vai plotar na mesma figura o potencial, para eu saber mais ou menos onde é que está a barreira, e a função de ondas que foi evoluída até aquele instante de tempo. E no último passo eu vou plotar o psi final, pronto, porque o último psi é o psi final, ele evoluiu o sistema até o psi final. Então esse aqui é um algoritmo geral, é claro que aqui você pode sofisticar fazendo aqueles cálculos que eu mencionei, ou seja, agora eu quero calcular para cada energia diferente, então você vai fazer um for para velocidades aqui, ou energias, de tal maneira que você especifique a velocidade do pacote. Você vai fazer um for para vários valores de velocidade e vai calcular então a transmissão, que é o parâmetro que eu tinha mencionado aí. Tá? Mas basicamente o kernel, o cerne da coisa é isso aí. Esse é o propagador. Ele pega a solução anterior, evolui com o operador de evolução e você tem uma nova solução aqui. Depois o que você faz com essa solução, salva numa matriz, faz outras contas com isso, aí é uma questão meramente de
qual é o seu objetivo de cálculo. Como desafio, eu digo, tente fazer o cálculo da transmissão, ou seja, especifique a energia. Com essa energia, você tem H cortado quadrado, KF ao quadrado sobre 2m é igual a energia. Aí você pode inverter a lógica e achar o KF em função da energia. E para cada energia, indo desde zero até maior que a altura da barreira, até maior que o zero, por exemplo, com N pontos de energia, você vai calcular a função final. Aí não te interessa nem plotar isso aqui, não interessa mostrar nada. É só evoluir o pacote e mostrar o psi final, e aí pegar a integral desse ABS de psi para x maior que a sobre 2, por exemplo, e isso vai te dar a transmissão. E aí você vai ter, por exemplo, o gráfico de transmissão. Ou seja, você é capaz de, com um algoritmo desses aí, tá? Vou voltar para cá, com um algoritmo desses, você deve ser capaz de, por exemplo, encontrar uma curva parecida com essa aqui, ó, tá? Eu não sei se dá para ver direitinho aí, mas é a curva de transmissão em função da energia. Então aqui embaixo você tem a energia em função da altura da barreira, pode ver aí, e a transmissão. Ele chamou de módulo de coeficientes aqui, uma relação entre coeficientes. Isso aqui é totalmente analítico, mas você pode calcular essa curva numericamente também, fazendo um propagador. Claro que tem certas condições, se você lembrar, um pacote gaussiano tem uma energia média, mas tem uma dispersão de energia, porque tem uma dispersão de momento, já que ela é não localizada, não é totalmente localizada no espaço, ela tem um certo espectro de momentos. Se ela fosse totalmente localizada no espaço, uma delta de Dirac, aí sim que você não teria certeza sobre o momento nem a energia dessa partícula. Mas como ela é uma gaussiana, ela tem um certo delta de incerteza no momento. Tem um momento central e tem uma incerteza no momento. E aí, naturalmente, que tem uma incerteza na energia. Mas se você fizer essa incerteza pequena o suficiente para fins de cálculo, você pode tirar, olha, eu vou incidir um pacote gaussiano na barreira e ver quanto passa. E vou tirar o fator de transmissão para aquela energia. Para a próxima energia eu faço a mesma conta, e assim vai. E aí você pode tirar uma curva, salvando os fatores de transmissão para cada energia, pode tirar uma curva parecida com essa que eu mostrei aqui. E que isso você encontra facilmente, aí, inclusive na internet, Wikipedia, a expressão analítica para essa curva. Você consegue a expressão analítica. Então isso serviria como um desafio, por exemplo, tentar plotar essa curva. Bom, de método numérico é isso. Na sequência, a gente ainda tem que analisar várias coisas que nos levam, por exemplo, de um átomo para uma molécula e para uma estrutura de bandas, que é um aspecto que eu quero realmente discutir. Se você usar o método numérico da aula anterior, que é o método numérico para a equação de Schrödinger independente do tempo, você já pode, eu fico sugerindo o seguinte problema. Considere, então aqui seria o seguinte, considere o problema de alto valor, eu vou fechar essa aula aqui com esse exercício, né? Considere o problema de alto valor, ou seja, H-psi igual a E-psi em uma dimensão espacial, tá? Com U de x, energia potencial, assim. Considere primeiro um poço de potencial, é que a sua parede computacional tem que estar longe, né? Melhor dizendo, 2 poços de potencial. Depois considere 3. Tá? Eu vou colocar assim, ó, pontinhos. Você pode fazer aí, esse aqui com U de x igual a 2 poços de potencial.
Você pode definir uma distância de centro a centro igual a D, você pode definir uma largura de poço igual a, você pode definir uma altura de barreira igual a U0, e aí determine o espectro de energias. Você vai ver que se você resolver um único poço de largura A, quando você resolver dois poços com uma distância de centro a centro D, com uma altura de barreira U0, você vai ver que o espectro começa a se desdobrar em 2, com 3 poços. Coloca mais um aqui, né? Aí vai para o próximo. Coloca mais um aqui, com 3 poços. Você pode simetrizar isso, não tem problema. Você vai ver que os níveis de energia se desdobram em 3. A cada nível que seria de um único poço vai se desdobrar em 3. Se você fizer mais um poço aqui, vai encontrar 4 níveis e assim vai. Tá? Então faça para N poços de potencial. A borda do domínio computacional aqui não chega a ser um problema. Você vai ver que vai ter soluções que vai bater na borda computacional, vai ter soluções que vão ser bem estendidas aqui. Isso aqui poderia funcionar como, por exemplo, a energia ou a barreira de superfície. Você teria uma barreira de energia que é correspondente à superfície do material. Né? Porque um material real, veja só, você tem átomo 1, 2, 3, 4, 5, mas ele não é infinitamente extenso. Né? Então, em algum momento, tem o efeito da superfície. Superfície, como uma aproximação muito grosseira, seria uma borda de potencial infinito. E isso é feito casualmente é feito pela própria borda do domínio computacional, que via de regra você tem como efeito indesejável, mas aqui ele pode ser considerado como um efeito da superfície, do seu sólido. Tá? Então, veja o que acontece quando você vai de n igual a um poço, apenas esse problema aqui, tá? Vai para 2, depois 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecendo com os níveis de energia? Depois de fazer isso já tem muito a ver com, por exemplo, dopagem. Faz o seguinte, olha, faz um trem de poços e calcula o problema com n igual a 10 ou 20, ou um número grande aí, tá? Aí depois você ergue um deles. Ou baixa, tanto faz, né? Ou muda a altura da barreira. Tanto faz, o que você quiser fazer. Provoca uma alteração aqui. Por exemplo, digamos, faz essa altura ficar assim. Então, faz com a barreira aqui embaixo e com a região do poço aqui embaixo e um pouco para cima. Ou um pouco para baixo também. Tá? Isso faz o papel de uma dopagem. E aí você pode ver o que vai acontecer com a estrutura de bandas do material, que aqui basicamente é com os altovalores. Tá? De um poço, digamos o primeiro nível, você vai ter um que corresponderia a um nível aqui, outro aqui. O segundo nível corresponderia aqui. Você vai ter assim, ó, um nível de energia aqui, um nível de energia aqui. Aqui você vai ter assim, ó, 2 se desdobram um pouco e 2 que se desdobram mais. Ou seja, quanto mais perto da borda do poço de potencial, maior é o desdobramento. A gente vai discutir isso aí com maiores detalhes também. Tá? Com 3, você vai ter aqui os níveis mais inferiores desdobram um pouco mais para o segundo nível, mais ainda para o terceiro, se tiver, mas vai desdobrar em 3. Quando tiver 4 poços, vai desdobrar em 4 níveis. 5 poços, 5 níveis. N poços, N níveis. E aí você vai formar aqui, ó, uma banda, outra banda. E aí quantas bandas você tiver. O efeito da dopagem, você vai ver o que é. Se é colocar um nível aqui no meio, isso que formaria um gap, por exemplo, ou colocar ele para cá, ou sei lá onde. Aí depende do que você vai fazer aqui. Tá? Mas também é um desafio interessante. Existem softwares, não estou lembrado agora de um para indicar, mas existem softwares em que você consegue mostrar gráficos rapidamente, mudando N, mudando a largura, mudando a altura. Aqui você seta os parâmetros. São softwares, se você procurar aí, gratuitos até,
simulações de mecânica quântica. Se eu não me engano, tem um canal que é chamado FET. PEHT. Acho que é isso, tá? Dê uma buscada aí. Você vai ver lá, tem simulações a respeito. Se eu lembrar, eu coloco no descritivo o link. Tá? Mas, basicamente, você pode encontrar simulações e ver o que acontece com os níveis de energia aqui. Tá bom? Então, por enquanto era isso. Até a próxima, pessoal.